Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje eu tenho a honra de dividir o programa com Osmar Garrafa. Boa noite, Celso. Com Chico Lang. Boa noite, meu querido Celso Cardoso. Chico Lang vivendo uma fase artilheiro. Tá. Mas isso é assunto interno, tá? Olha só, não falta assunto... Só uma coisa que eu quero dizer para você. Você dá motivo? Não existe mais bobo no futebol, nem no futebol de botão. Nem no futebol de botão. Tá certo, olha... Além desse assunto, que é interno, tem muita coisa para a gente discutir, como, por exemplo, a conclusão do primeiro turno do Brasileirão, Corinthians e São Paulo, na corrida contra o tempo para inscrição dos reforços, a presidente do Palmeiras apresentando reclamação formal sobre o VAR junto à CBF e o presidente da comissão de arbitragem assumindo que erros inadmissíveis aconteceram ao longo da temporada. Tudo isso e muito mais, logo depois dessas dicas. E nós voltamos com o encerramento da 19ª rodada do Brasileirão, que foi marcado pelo duelo entre Curitiba e Cuiabá no Couto Pereira. E os donos da casa garantiram os 3 pontos com esse gol de Aleph Manga aos 39 minutos do primeiro tempo, aproveitando uma sobra de bola na entrada da pequena área. Foi só isso, Curitiba 1, Cuiabá 0. E já vamos ver diretamente como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois aí do encerramento do primeiro turno. O Palmeiras é o líder com 39 pontos, 4 de vantagem em relação ao Corinthians, que é o segundo colocado. O Fluminense está em terceiro, 34 pontos, seguido do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Flamengo, que fecham o G6. Em seguida nós temos Internacional, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo. Virando a página, aparecem Botafogo, Ceará, Curitiba, Goiás, América Mineiro e Avaí, e estão na zona do rebaixamento Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Aí a pergunta que fica é, qual a grande surpresa do Brasileirão até aqui? O bom desempenho de Fluminense e Atlético Paranaense ou o Fortaleza na lanterna do campeonato? O que vocês acham, hein? Então, mais uma vez, boa noite, Celso. Eu entendo que o Fortaleza lá embaixo é uma grande surpresa. Para mim, é a maior das surpresas. O Diniz, ele vem fazendo bons trabalhos, ainda precisando de um título, está amadurecendo profissionalmente e leva o Fluminense a também ser uma surpresa. Mas, para mim, o Fortaleza, né, por tudo que vem mostrando nas outras temporadas, disputando Libertadores, não é para estar lá embaixo. Se complicou um pouco com essas competições. Lanterna ainda, né? Não é? Lanterna do Campeonato Brasileiro, para mim, é realmente a grande surpresa. Colocaria até, aí pode dar uma polêmica aí, o Corinthians como uma surpresa, estar perseguindo o Palmeiras nesse momento. Não pela tradição, mas pelo que se esperava no início do campeonato. Ninguém apostava um Corinthians virando o turno ali, ó, coladinho no Palmeiras. Mas para mim a grande surpresa mesmo é Fortaleza. Vamos dizer assim que é a grande surpresa, mas também a grande zebra, né? Ninguém imaginava que o Fortaleza fosse ficar na situação como está. E uma situação perigosa, porque agora, no segundo turno, ele vai ter que fazer no mínimo aí uns 40 pontos, né? Então, 40 pontos não é fácil você fazer. São 15 pontos você consegue em 5 vitórias, mais 5, 10, você faz 30, mais 5, você faz aí, ele vai ter que fazer mais ou menos isso aí. Vai fazer uns 35 a 40 pontos para poder escapar do rebaixamento. Não vai ser fácil, vai ser difícil. O Vojvoda é um grande treinador, está respirando ainda, né, na Copa do Brasil, mas eu acho que... Inclusive, o Flávio Prado disse, ele tem razão. Outro dia nós estávamos fazendo a nossa reunião de pauta e ele disse que o que aconteceu com o Fortaleza agora, e ele tem razão no que ele fala, aconteceu com a Ponte Preta, quando a Ponte Preta chegou a disputar a Sul-Americana, aconteceu com o Paulista de Jundiaí, que sumiu, desapareceu. Mas o Fortaleza está mais estruturado que essas equipes. Aparentemente estaria, né? Mas a gente viu que não é bem assim. Mas me parece que é mais... Sentiu a falta de infraestrutura para segurar essa onda. Eu acho que tem um campeonato inteiro pela frente que dá para se recuperar. Tem que fazer campanha de Agora, campeão. a gente lembra que o Grêmio também, a gente falava, o Grêmio vai sair, não saiu da zona do rebaixamento. Então, eu estou falando, vai ter que fazer no mínimo 40 pontos. Eu acho que é muita coisa. Fazer um turno de campeão. É um turno de campeão. Vai ter que ganhar e ganhar. Agora, não sei se o Vojvoda consegue, não. E justamente o Campeonato Brasileiro é o tema da nossa enquete hoje. Encerrado o primeiro turno do Brasileirão, como você avalia o nível da competição? Ótimo, bom, regular ou péssimo?
Entra no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo. E aí eu pergunto para vocês, esse nível tá bom, tá ótimo, tá regular? Nível técnico, Chicão, nível técnico a gente não tem visto grandes jogos. Nível técnico não. Mas em termos de competitividade, é um dos mais emocionantes. Tá virando o campeonato, todo mundo ali saia justa. O Palmeiras deu uma desgarrada agora. Como o Palmeiras ele perdeu alguns pontos lá no início da tabela, talvez o Palmeiras já tivesse com essa vantagem, que deve se confirmar essa vantagem no segundo turno para a tristeza do Chico. Acho que o Palmeiras dificilmente alguém vai pegar ele no Brasileiro, ele é o grande favorito. Mas nunca vi, nos últimos recentes aí, não sei, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Assim, o equilíbrio tão grande, diferença, você vai lá, você puxar o primeiro para o sexto colocado, tá todo mundo muito embolado. Então, eu gosto, eu acho ótimo. Acho nível bom. Chico. Eu também acho um nível ótimo. Ótimo. De uma grande competitividade. O que é legal no campeonato tá de legal. pontos corridos é exatamente isso, né? A competição. As equipes mais ou menos equilibradas, né? E Sim. pau na máquina. É que nem o campeonato alemão, mas é que é nivelado mais um pouco para cima. O campeonato alemão é assim. Você nunca pode dizer, ninguém é campeão lá com 7, 5, 6 pontos na frente. Pelo contrário, é 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. É um campeonato pauleira, pegado. Né? E é a mesma coisa aqui, parecido, né? Semelhante ao nível de competitividade que tem aqui no Brasil. E por isso que muitos técnicos que vêm de fora para cá, o Jorge Jesus falava isso, que o futebol, que o campeonato brasileiro é um campeonato difícil. Um dos campeonatos mais difíceis do mundo. O Jorge Jesus Você falava pega um isso. Palmeiras em primeiro para jogar com Fortaleza, que é o Lanterna. Dá jogo. Dá jogo. Dá jogo? E jogo pesado. É, jogo pesado, jogo bom. Bom, e você que interage lá no perfil do Gazeta Esportiva, no Instagram, fique ligado que tem presente para você. Esta bola da Topper pode ser sua. Então entra lá no nosso Instagram e comenta com o seu nome e sua cidade neste post que está aparecendo aí na sua tela. Na sexta-feira a gente vai anunciar aqui quem vai ficar com esse presente da loja Gold Placa de Santo André. Vamos então girar nossa equipe de reportagem com as informações do Trio de Ferro Paulista. E começamos com Alexandre Silvestre, as informações do Palmeiras, diretamente da Academia de Futebol. Grande noite para você, meu querido Silvestre. Me diz uma coisa, como o Palmeiras está aproveitando essa semana livre? Assim, 2 dias de folga, Celso. Boa noite, time Gazeta Esportiva. Semana raríssima, sem jogos. Também pela eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, se não jogaria, né? Amanhã ou na quinta-feira. Mas o Abel Ferreira deu folga para a comissão técnica, para ele. Acho que o Abel deu uma passadinha aqui ontem, tenho quase certeza. Hoje não. E os jogadores 2 dias de folga. Treinamentos serão retomados amanhã. E o Abel Ferreira, depois da vitória sobre o Internacional no final de semana na coletiva, mal sabia como encarar essa semana rara, livre, sem jogos. Diz aí, Abel. Eu acho que até vou ficar maluco, não é? Com esta semana vai parecer um mês, não é? Não sei, agora é descansar, porque nós precisamos mesmo muito descansar, física e mentalmente, sobretudo mentalmente, porque é muito desgastante, e depois voltarmos quarta-feira outra vez, todos prontos para continuar a nossa caminhada, porque vai ser dura, vai ser difícil. Há muitos candidatos à mesma cadeira e, como te disse, é procurar em cada jogo e em cada treino, ou sobretudo em cada treino, nos prepararmos para o jogo seguinte. Os treinamentos recomeçam amanhã pela manhã aqui na Academia de Futebol, visando o jogo contra o Ceará, mas hoje foi um dia de muito trabalho para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ela batalhou bastante por um encontro com o pessoal da CBF, foi até o Rio de Janeiro protestar contra o VAR que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil num erro de protocolo crasso, absurdo. Teria que ter o VAR do VAR, né? Porque brincadeira que fizeram com o Palmeiras naquele lance do impedimento do Caleri, possível impedimento, linha que não foi traçada, além do lance discutível do pênalti em cima do atacante do São Paulo. A Leila esteve na CBF, recebeu as desculpas presenciais do presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, foi lá para protestar contra o VAR, que causou prejuízos irreparáveis em termos financeiros e técnicos para o Palmeiras na Copa do Brasil. Aproveito até para colocar então a palavra da Leila e do Seneme, um na cola do outro, e depois eu volto. Ocorreram erros absurdos. Ocorreram sim, erros absurdos, inconformáveis, que muitos que ocorrem, inclusive,
são inaceitáveis para vocês e são inaceitáveis para nós. E para o futebol, né? Então, na Conmebol, esse período serviu como um divisor de águas. Serviu como um divisor de águas. E essa reunião nossa aqui, eu espero e eu tenho como objetivo que seja um divisor de águas também para a arbitragem brasileira. Porque os equívocos que ocorreram até agora no primeiro turno, né, alguns são de interpretação que, enfim, os árbitros sendo afastados ou não, alguns momentos podem ocorrer, porque fazem parte do jogo. Agora, outros realmente são inaceitáveis e tem que servir como divisor de água para a gente. Olha, eu tenho que sair, eu tenho que ser otimista, não é? Eu vim até aqui conversar com o presidente Edinaldo, participar dessa reunião, para mostrar a minha indignação, a minha revolta. Quando eu falo minha, do Palmeiras e nossos milhões de torcedores e principalmente do futebol brasileiro. Porque o que ocorreu com o Palmeiras é inadmissível. E de outro lado, eu me sinto também impotente. O que a presidente pode fazer? Entende? Então, o que eu posso fazer é o que eu fiz, não é? Em vista de tudo que ocorreu. Estou aqui hoje pleiteando que esse fato sirva como divisor de águas, né, para o futebol brasileiro, que isso não volte a acontecer. A Leila exigiu também punições e até demissões de quem comete um erro tão crasso como o ocorrido no jogo entre Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil, jogo da volta no Allianz Parque. E eu posso adiantar para vocês que a Comissão de Arbitragem vai promover no início do mês alguns dias de treinamentos para recapacitar os árbitros, principalmente a galera do VAR. É isso aí, matem-se por aí no estúdio, meus queridos. Valeu, Silvestre. Sabe que eu estava passando um filminho na minha cabeça. Comecinho dos anos 90, eu entrevistei o João Avelange. E eu questionei justamente por que não utiliza a tecnologia no futebol. Ele me respondeu, sabe, daquele ar de superioridade, porque isso, meu filho, acabaria com uma polêmica no futebol. Ele estava errado. Então, o Celso e Chico, assim, essa reunião aí, esse mise-en-scène todo aí, é para jogar para a galera. Né? Não é algo sério. Sério seria que a CBF, a Comissão de Arbitragem se reunisse em bem do futebol brasileiro. Porque o que aconteceu com o Palmeiras foi realmente escandaloso, mas espera aí, não foi só com o Palmeiras, não é só com o Palmeiras, é no futebol brasileiro. Mas é que a Leila que foi lá fazer a Leila estava lá, por reclamação. exemplo, os dirigentes dos outros clubes também estavam lá. Então não foi uma reunião exclusiva do Palmeiras com a Comissão de Arbitragem, para a gente deixar claro. E a presidente do Palmeiras está coberta de razão, está vendo os interesses do Palmeiras. Mas aí que é a questão, não é? Porque, sabe o que pareceu, Chico? É uma pressão em cima da arbitragem. Agora, os próximos jogos do Palmeiras, como é que vão entrar os árbitros? Espera aí, na dúvida e tal. Você está entendendo? Então, se essa reunião fosse num todo pro futebol brasileiro, mas esperar isso dos dirigentes do futebol brasileiro, é um sonho. É um sonho de verão. Isso não vai acontecer. Tanto que tentaram fazer uma liga, cada um puxando para o seu lado. Então o futebol caminha por isso. E é muito perigoso você pedir cabeça, tem que demitir por erro. Todo mundo é passível de erro. Né? O Palmeiras não demitiu o Verón, o Palmeiras vendeu o Verón e pegou 10 milhões e pôs no bolso. Então vamos com muita calma, porque goleiro erra, jornalista erra, árbitro erra, técnico erra. Então a gente tem que ter um pouco de calma, sem radicalismo e tentar pensar no bem do futebol. E aí se atinge, quando se pensa no bem do futebol, se atinge Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Santos e o produto futebol. Mas quando os dirigentes, cada um vai, isso é normal, não é a presidente do Palmeiras, cada um trabalha olhando só para o seu umbigo, acontece o quê? Quem gritou mais alto lá nessa reunião, conhecendo a arbitragem, como funcionam as coisas, vai ter um pouquinho de vantagem nas próximas rodadas, viu, Chico? Olha, Garrafa, eu já vou para uma análise um pouco mais, vamos dizer assim, mais realista do que aconteceu hoje lá à tarde na CBF. Imagine vocês um presidente que tenha na sua conta bancária particular bilhões de reais, que é o caso da dona Leila Pereira,
contra a CBF, que tem milhões de reais. Hoje, quem falou lá foi a empresária Leila Pereira. Foi a empresária. E quer dizer, como quem está dizendo assim, eu não preciso de vocês, eu compro vocês se eu quiser, eu boicoto vocês do mercado, enfim, ela foi lá como empresária. Ela talvez não tenha dito isso desse jeito, mas ela se impôs como empresária. Cuidado que o Palmeiras não é um time qualquer. O Palmeiras é um time dirigido por mim. Eu que tenho bilhões declarados em imposto de renda legais, evidente, ela é bilionária, né? E eu posso muito bem exercer esse poder. Então, esse foi o jogo de poder econômico. Então, você imagina, é a mesma coisa que você sentar, né, com o presidente do Itaú, o presidente do Bradesco, e o cara vira e fala, olha, por que não deram esse gol para o Palmeiras? É a mesma coisa. Por que não prejudicaram o meu Palmeiras? Eu que tenho bilhões na conta e engulo vocês se eu quiser. Então, quer dizer, aí foi demonstração de força. O que o Garrafa falou, no campo isso pode ter reflexo. Porque a demonstração de força econômica é briga de cachorro grande, sempre arrebenta para o cachorro menor. Chico, eu tô no papel de Michelo hoje, então não vou dar muito palpite, mas permita-me discordar. Assim, eu faço uma leitura diferente. Eu faço uma leitura de um presidente de clube que viu que o clube foi eliminado numa competição num erro absurdo. Um erro absurdo. E simplesmente esqueceram de traçar a linha do impedimento e ficaram lá olhando pro pênalti, que é um erro de concentração, é um erro bobo, de concentração, meramente concentração. Não acho que tenha sido para prejudicar o Palmeiras, enfim. Mas ela, como presidente do clube, independentemente do que ela tem em conta, ela tá dando uma resposta à torcida. Não dá para separar. Ela está dando uma resposta à torcida. Não dá para separar. Claro que dá, Chico. Não dá para separar. É a pessoa presidente do Palmeiras, não é a pessoa banqueira. O objetivo, o subjetivo. Não dá para fazer isso. Ela é tudo isso. A personalidade dela é essa. Ela chega num lugar e todo mundo fala, pois não, senhora. Só que a questão... Ela é bilionária, cara. Veja bem. É o poder econômico que fala mais alto. Chico, e mistura-se com o poder político. Chico, esse que é o problema. Tudo que a presidente do Palmeiras foi reivindicar está coberta de razão. O que eu quero dizer, tá, vou tentar resumir rapidamente o que eu quis dizer, é que esta reunião era para o bem da arbitragem em relação ao futebol brasileiro. Não era para se discutir única e exclusivamente um problema do Palmeiras. O Palmeiras tem todo o direito, porque foi realmente escandaloso não ter feito aquela... Né? Teve um prejuízo. Mandasse um diretor, não precisava ir lá. Mas o problema, pensando em termos do futebol brasileiro, nada vai mudar. E o CNM, ao invés de ficar dando pito em árbitro aí, publicamente, isso deveria ter sido resolvido internamente. Ou então, quando se houve esse erro gravíssimo contra o Palmeiras, ele deveria ter entregado o boné. E não vinha aí, eu não vou admitir mais. Mas ele né, a equipe que estava lá no VAR. Ele é o responsável. Ele é o responsável por quem estava lá. Ó, vamos mudar de rival? Falamos do Palmeiras, indiretamente, por causa da arbitragem. Vamos falar também do Corinthians, no Parque São Jorge, com o José Paes, que tem todas as informações do Timão. Uma grande noite para você. Olha só, Zé. O Fausto Vera já foi anunciado oficialmente, acho até que já está inscrito, hein? Fala, Celso, boa noite para você, boa noite para todo mundo que vai acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso, agora é o Coringão do Faustão, Celso Cardoso, porque o Fausto Vera foi sim anunciado oficialmente aí como atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista, volante de 22 anos, já tirou aquela fotinho com o presidente do Willian Monteiro Alves, já tirou a fotinho com o Roberto Andrade, o homem forte do futebol do Corinthians, assinou o contrato até junho de 2026 e, portanto, é atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians que já escreveu o Fausto Vera lá no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, ou seja, ele já pode atuar amanhã às 9h30 contra o Atlético Goianiense, jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil, já está super regularizado, o Corinthians estava correndo atrás aí da documentação, precisava fazer isso até às 19 horas de hoje, essa inscrição aí do Fausto Vera para que ele pudesse jogar a Copa do Brasil pelo Corinthians, então tá tudo certo, tá inscrito, já está à disposição do técnico Vitor Pereira aí para a sequência da temporada, o jogador
jogador argentino Fausto Vera. Olha essa Vera aí, hein, Celso Cardoso? Já gastei todos os trocadilhos aí em relação a esse jogador. Falando um pouquinho mais do noticiário do Corinthians. O Corinthians assinou um novo acordo com a Caixa Econômica em relação aos pagamentos, ao pagamento da Neoquímica Arena. Fez um novo acordo com a Caixa Econômica. Então, a partir de 2023, o Corinthians vai pagar os juros do estádio e depois, em 2025, então, aí sim, vai pagar o banco o valor que deve em relação aí à Neoquímica Arena. Lembrando que essa dívida está em 611 milhões de reais, mas lá em 2020, o Corinthians fez um acordo ali, vendeu os naming rights do estádio por 300 milhões e esse valor vai abater aí os 611 milhões, viu, Celso? Daqui a pouquinho tem mais Corinthians aqui no Gazeta Esportiva, hein? Agora vai daí, Celcito. Tá certo, Zé Paz. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Rapaz, 600 milhões com juros altos de hoje, não quero nem pensar nessa coisa. Onde Fausto Vera? Fausto Vera. A gente conversava hoje na redação, né, Celso? O que a gente sabe desse jogador? A gente vai buscar informação com os jornalistas argentinos, com aquilo que está se falando lá, com o Celso Cardoso, que é argentino, claro, conhece muito o futebol argentino. E a recomendação, o que se fala dele é algo muito bom. Sim. E o Corinthians precisa de jogadores jovens, que é o que o Palmeiras faz. As contratações do Palmeiras são contratações, podem dar certo ou não, mas são jogadores de aposta, jogadores que chegam não tão veteranos como o Corinthians tem feito contratações, e jogadores jovens que podem, dando certo, até ser negociado lá na frente e você fazer caixa. Então me agrada bastante, é um jogador daquilo que eu vi e conversei, principalmente com o Celso, é um reforço e tanto para o Corinthians aí. Promete, Chico, agora. Precisa ver a hora que põe a camisa e a hora que entra na arena, Sabe o que chama né? atenção também, Chico, é que chegam reforços para serem titulares. Isso. E com aval do técnico. Então não é mais aquela coisa, surgiu a oportunidade, vamos contratar. Não, agora tem critério. Até pela saída do próprio Maicon, né? O Corinthians não tem uma garantia que o Maicon fique, aí você tem uma peça para reposição, pra você não ficar descoberto. Não, e muito mais jovem que o Maicon, né? Sim. 3, 4 anos mais novo que o Maicon. O Vitor Pereira, que aliás faz aniversário hoje, parabéns, Mr. VP, grande abraço, 1000 anos de vida, felicidades. O nosso leão português, né? Que te encaixou no Corinthians com uma luva, parabéns, de coração. Já mandei um WhatsApp para ele e o grupo lá do Corinthians que eu faço parte também está mandando um filminho, cada um falou um negócio. Isso é porque ele merece, né? Afinal de contas, ele tem feito um trabalho muito bacana e ele só contrata cara novo. Você pode reparar. Depois que ele chegou, quem que ele trouxe para reforçar o Corinthians? Ele pegou de novo o Bruno Mendes, que é garoto, 22 anos, pegou o Yuri Alberto, 22 anos também, Sim. E agora está contratando esse Veras, que 22. o Fausto Veras, que a gente não sabe quem é, mas o cara é novo e é grandão. Você reparou na foto aí, publicada ao lado do Duílio e do Roberto, né, do Roberto de Andrade, você vê que o cara, eles quase batem na orelha dele, quer dizer, ele é alto, deve ter mais de 1,80 m. Um ingrediente só para você aí. Eu andei também procurando informações sobre ele, os últimos jogos ele era o capitão do time. Sim. Com a idade Jovem. que ele tem, capitão do time, peraí, opa. Então, mas aí que tá, a tática do VP qual é? É montar um time para pelo menos 2 temporadas. E estão querendo mais um, inclusive, pelo lugar do Mantua. Exatamente. Então quer dizer que, e deve vir um garoto também, né? Não deve ser uma contratação de jogadores com mais de 30 anos. Então, o Corinthians está construindo um time para 2 temporadas, que é o contrato que o VP fez. Vamos ver se ele renova depois. Mas eu acho que é isso aí que ele está fazendo. E está indo bem na primeira temporada, que era a temporada de descobertas, né? Sim. E está indo bem mesmo assim. Olha só, o Silvinho, ex-técnico do Corinthians, deu uma entrevista exclusiva ao Mesa Redonda e nós vamos exibir trechos inéditos para você. Pois é, Celso. Sempre a gente faz alguma coisa diferente, nós temos que assimilar o trabalho, absorver as ideias. Eu tive um momento que acabei sofrendo bastante. Eu sofri bastante quando busquei um número 9. Na ausência do Jô, nós tivemos muita dificuldade para encontrar um número 9. E não é simples, é uma função muito específica. E você adaptar um atleta que é um beirada externo ou um meio-campista, não é simples, porque é de uma especificidade muito grande a função. E então ali realmente eu tive bastante crítica, talvez até bem pesadas, mas eu como treinador eu tenho que assumir a responsabilidade e fazer as experiências que têm que ser feitas e buscar uma solução.
também temos que dizer que nem sempre se encontra a solução. Tem que se fazer de tudo, a cobrança é grande, eu sou responsável como treinador, mas nem sempre se encontra, e, enfim, é uma luta, e contra o tempo, nós jogamos 2, 3 vezes por semana, então isso foi algo que a gente ficou relutando ali, e sofri bastante críticas. Se pudesse mudar, sim, e buscar alguma outra forma. Não é simples. O processo ele foi colocado, e eu praticamente já trouxe um pouco, né, a memória, esses 10 meses ali de trabalho, praticamente, 9, e os erros são cometidos, sim. Eu acredito que nós tivemos mais acerto que erro, não é à toa que o resultado, para mim, é satisfatório, ele é bom, ele é muito bom, perto das comparações que nós já fizemos e colocamos, mas os erros existiram. Eu comentei um deles, fui bastante criticado, volto a dizer, por não ter um 9, não achar um 9 com mais rapidez, o centroavante do nosso time. Naquele momento nós tínhamos a especificidade do Jô como número 9, o centroavante, que tinha as características do 9 apenas, e na ausência do Jô, realmente nós tivemos um quebra-cabeça muito grande dentro do trabalho para encontrar uma solução. Não é simples, poderíamos agir de uma forma mais rápida, poderíamos, mas a resposta também não veio naquele momento, e mesmo no futuro que continua não vindo, a gente entrou no Campeonato Paulista também sem a resposta, demora. Agora, parte da função de um treinador é se cobrar, e isso eu não vou deixar jamais de me fazer. Olha, justiça seja feita, e o 9 só chegou agora. É um outro Corinthians. Esse Corinthians é outro Corinthians, não só dentro de campo, mas como elenco. E o que ele fez, que ele levou paulada de tudo quanto é jeito, o Vitor Pereira também fez. Testou o Renato Augusto de 9, o Roger Guedes de 9, ou falso 9, como queiram. Enfim. Futebol é resultado, meu amigo. Não, o resultado vem, tudo fica uma maravilha. O resultado não vem, é porrada. Não tem jeito, cara. Mas não tem que comparar, né? Pelo amor de Deus, gente. Não tem nada a ver, não tem nada contra o Silvinho, mas comparar o Silvinho com o atual técnico do Corinthians é comparar um Fusca com uma Ferrari, né? Não tem jeito. O VP tem mostrado uma consciência tática, um respeito ao elenco, escala os melhores de todos os jogos. Quando ele precisa poupar, ele poupa. Quando ele precisou afastar os jogadores, as estrelas, ele afastou. Ele tem, outro tipo de comando, é outra filosofia de trabalho, né? O Silvinho está no começo de carreira, o VP já está, vamos dizer assim, no meio da carreira e já colheu frutos bons. Já foi campeão 2 vezes pelo Porto, já foi campeão lá na Grécia, né? Foi campeão Turquia, em vários lugares. China. Então, quer dizer, sabe, é diferente, cara, não dá para comparar um com o outro. O Silvinho, se quiser ser técnico, ele tem que começar de baixo. E não adianta ele querer pular para time de cima, porque ninguém vai apostar no Silvinho. O Alexandre Silvestre volta agora com as notícias do São Paulo. Ô Silvestre, por favor, passa um boletim médico do Tricolor. O DM continua lotado aí, pelo menos é o que chega pra gente. Vai esvaziando aos poucos, Celso. Tem muita gente ainda machucada, mas o Rogério Ceni ganhará reforços, principalmente para o setor defensivo, para o jogo decisivo de quinta-feira contra o América no Morumbi, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para alívio de boa parte da torcida, por exemplo, o Jandrei, goleiro titular, tem uma chance razoável de ser escalado como titular nessa partida. Ele já havia treinado ontem de maneira mais leve, sem grande impacto. Hoje treinou um pouco mais de tempo no gramado, está se recuperando bem da pancada nas costas. Eu diria que é bem provável que ele retorne no lugar do Thiago Couto na meta São Paulina. Outros que vão voltar, que estão num processo até mais adiantado. O Léo e o Miranda, eu disse ontem, eles treinaram normalmente ontem e repetiram a dose hoje. Ou seja, o Rogério Ceni com esses dois zagueiros poderá, juntamente com o Diego Costa, compor a linha de 3 titular nesse momento da zaga São Paulina. Aí o Alisson,
que andava também pelo departamento médico com torção no joelho, se recuperou. O Alisson pode pelo menos ser relacionado para a partida e figurar no banco de reservas. O Patrick, esse aí pelo jeito vai ser poupado, porque não teve lesão, mas teve edema na coxa na última partida contra o Goiás sábado passado pelo Campeonato Brasileiro. Hoje sequer veio pro gramado, ficou no refis, ou seja, não deve jogar contra o América. São esses os detalhes em relação ao time que pode entrar em campo na quinta-feira contra o Coelho. Perto de 40 mil ingressos já vendidos para esse primeiro mata-mata, primeira perna das quartas de final da Copa do Brasil, São Paulo e América Mineiro. Tá certo, Silvestre, e olha só, São Paulo tem tudo para construir uma vantagem boa para o segundo jogo, não sei. Apoio da torcida, mais camisa, garrafa, não sei, pelo jeito você não... Não tô tão empolgado que nem o senhor, não. Não? Não tô, porque o Rogério ainda tem problemas, né? Tanto é verdade que o Galopo que está chegando agora vai ser relacionado. Isso dá um desenho dos problemas que o São Paulo tem para esse jogo. E o América não é um time que vai decidir lá, vai fazer o primeiro jogo aqui, vai dar uma amarrada no São Paulo. São Paulo, lógico, tem todo esse aspecto que você falou, jogar em casa, tradição, camisa, torcida, tudo isso. Mas isso só não basta. E o São Paulo tem tido alguns problemas, visto o que aconteceu com o Goiás no final de semana. Então, é jogo complicado para o São Paulo. Olha, o São Paulo está do lado da chave do Corinthians, né? Está do lado. Nós podemos ter aí na semifinal São Paulo e Corinthians. Não. São Paulo está na outra fase. Está na outra fase? Na outra chave. Ah, está na outra chave. De Flamengo e Atlético Paranaense. O Corinthians tem o Fluminense, né, pela frente. Né? Eu sabia que era um Fortaleza. tricolor. Sabia que era um tricolor, só que era um tricolor carioca, né? Mas pode dar uma final São Paulo e Corinthians. Agora, eu concordo com o Garrafa até certo ponto, porque o São Paulo no Morumbi está empatando muito. Então, na verdade, o certo seria vencer a primeira partida, né? Fazer o resultado no Morumbi. Será que vai conseguir? Não está empatando demais no Campeonato Brasileiro, em todas as competições? Eu acho que está. Então, como é que vai vencer a empatite? Eu acho que quando o Garrafa falou que o São Paulo tem problemas para ser escalado, eu acho que não é só isso, tem problema para vencer no Morumbi também. Não está conseguindo vencer. E nesse tipo de campeonato você tem que vencer em casa. É o mínimo, né? Garrafa, olha só, vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro, trazendo um dos grandes destaques do primeiro turno da competição. Com você, Gustavo Scarpa. Ele é um boleiro excêntrico, com hábitos diferentes. Curte literatura, toca guitarra, anda de skate e é viciado em leite condensado com bolacha. E no futebol, tá comendo a bola. Hoje o que faz a diferença são as capacidades volitivas. É quem tem mais vontade, quem tem mais fome. Gustavo Scarpa é o líder de assistências do Porco na temporada. Além de 9 gols marcados no ano, deu passe para outros 12. Desde que estreou pelo Palmeiras em 2018, contratado a peso de ouro numa briga judicial com o Fluminense, já marcou 40, mas demorou a emplacar. Com Abel Ferreira virou coringa. Antes, nas mãos de Luxemburgo, já havia atuado na ala esquerda. Com o português, multiplica-se em campo. Lateral, meia, ponta, cobrador oficial das bolas paradas do Verdão. Tá jogando muito e é um dos pouquíssimos brazucas que chuta sem medo, de perto, de longe. E não é de firula, não. Joga sério. Enquanto puder, Abel vai usar e abusar do Scarpa, até porque já tá tudo definido. No fim do ano, ele vai embora para a Inglaterra para experimentar uma vida nova na Europa. Sabe o que eu mais admiro no Scarpa? Tá jogando
muito, talvez o melhor momento dele no Palmeiras, e justamente depois de avisar que vai embora. Então não está tirando o pé, não, ele está se doando, está jogando muito, Garrafa. E é opção de vida, né? Opção de vida. Eu não trocaria o Palmeiras por essa situação nova que ele tem, não. Não trocaria, mas é a opção de vida dele, da família, e isso Sonho, né? a gente respeita. Mas a bola do Scarpa é muito grande. Ele deveria continuar no Palmeiras, pelo meu entendimento. Eu sou suspeito para falar dele, Chico, porque eu gosto demais do Scarpa. É um belíssimo jogador, né? Inteligente dentro de campo, sabe o que faz com a bola. É uma das principais alternativas que o Abel tem no time. E você falou bem. A dona Leila, a tia Leila, cobriu a oferta que os ingleses deram. E mesmo assim ele falou assim, tia Leila, desculpa, mas eu quero ir para a Inglaterra. Eu acho que ele está certo. É a idade certa dele ir para lá. É um futebol que eu tenho certeza que ele vai se adaptar rapidamente. Porque hoje o futebol inglês é o melhor futebol do mundo. Não dá para você negar isso aí. Os grandes jogadores estão todos na Inglaterra. Então esse talvez seja o primeiro passo decisivo para ele finalmente ser chamado pelo Tite, né? Porque no Palmeiras ele não vai para a seleção de jeito nenhum. Agora, jogando na Inglaterra, pode ser que ele cresça, apareça e vá para a seleção. E também qualidade de vida, né? Ele está buscando isso. Não é só futebol, né, Chico? Aí você vê que ele gosta de leitura, ele deve falar inglês, deve ler inglês, deve escrever inglês. Ele toca guitarra, ele é diferenciado. E aqui entre nós, terra dos Beatles, dos Rolling Stones, né? Então, seja feliz, né? E tantos outros, né? E tantos outros que estão surgindo a cada dia lá. E o próximo desafio do Gustavo Scarpa e do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro é o Ceará. E o Alexandre Silvestre está mais uma vez conosco para especular um pouquinho como será a programação montada por Abel Ferreira para a sequência da temporada. Time titular ou alternativo sábado lá no Castelão? Só mais um detalhezinho sobre o Gustavo Scarpa. Ele é muito bom também de papo. Sai daquele lugar comum das entrevistas tradicionais dos jogadores de futebol, principalmente depois do media training, né? Do treinamento de imprensa. Os caras respondem sempre a mesma coisa. No passado também era mais ou menos assim, só que era um pouco mais espontâneo, né? Agora tem treinamento, né, para a resposta ser protocolar. E meus cumprimentos aos editores de imagem e de texto, o Bruno Calió e o Valtinho, pela matéria aí do Gustavo Scarpa. Olha, Celso, tentando entrar, decifrar aqui o plano do Abel Ferreira, pela minha experiência trabalhando praticamente todo dia no Palmeiras, convivendo na medida do possível com o que o Abel apresenta, muito menos nos treinamentos, porque a gente não consegue entrar, mas principalmente nos jogos e entrevistas, eu tô achando que ele vai colocar a força máxima disponível nessas duas próximas partidas, fazendo um recorte dos próximos jogos do Palmeiras. É sábado na abertura do segundo turno, sábado à tarde, 4h30 no Castelão, jogo contra o Ceará. Ele deve colocar a força máxima disponível. Se for poupar alguém, é coisa pontual. Algum jogador que esteja realmente com muita dor, praticamente quase para estourar. Por que eu falo isso? Porque o outro jogo, que em tese é mais importante, é só na quarta da outra semana. Então daria para jogar com uma força quase máxima no sábado, se é que não vai ser a máxima, e aí colocar a tropa toda para encarar o Atlético Mineiro na quarta-feira. De sábado para quarta, dá para recuperar, descansar, treinar pesado pelo menos uma vez e colocar a cavalaria, a tropa inteira para encarar o Atlético Mineiro na quarta da outra semana, o jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América no Mineirão. É o que eu estou imaginando para o Palmeiras nesses dois próximos jogos. E faz sentido. Tem tempo para que poupar, ainda mais o Palmeiras, que pode até abrir mais do segundo colocado, que é o Corinthians. A chance que ele tem, né? Porque ontem nós já analisamos bem essa tabela e nós vimos que o Corinthians tem 7 jogos contra os 7 primeiros colocados. Ele tem 6 jogos na arena e um fora, contra o Atlético Mineiro. O resto ele encara todos em casa. E o Palmeiras é exatamente o contrário. Tem um jogo em casa e contra os outros times ele joga todos eles fora. Então, ele tem que aproveitar essas chances mesmo que pintarem. Porque se o Corinthians é o melhor mandante, o Palmeiras é o melhor visitante. Mas se o Corinthians é o melhor mandante, porque também tem o copo cheio e o copo meio vazio, né? O Corinthians é o melhor mandante, mas não pegou as feras em casa, vai pegar agora. Exatamente. Também tem essa, né? Mas o problema do Corinthians é outro. O problema do Corinthians é não perder para time pequeno, que o Corinthians é especialista nisso. Robin Hood. Vai e ganha do Flamengo
com gol contra lá do Rodinei e joga contra o último colocado aí com a Fortaleza e perde de 3-0. Perdeu do Ceará 3-1. Quer dizer, sabe? Do Cuiabá. Do Cuiabá. Quer dizer, é isso que o Corinthians não pode... Mas o Palmeiras é outra toada. O Palmeiras é outra toada. O problema é jogar fora de casa não é fácil. Jogar fora de casa não é fácil. E principalmente com esses times de ponta de tabela. Ô Chico, o Abel, ele só não tá tão brasileiro porque ele tem arrasta o sotaque português, natural. Mas ele conhece demais o futebol brasileiro. E como daqui 3 rodadas tem o Corinthians, e esse jogo pode valer a liderança do campeonato, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Abel quer chegar para enfrentar o seu Corinthians com uma gordura mínima, que até mesmo em caso de derrota, ele não perca a liderança. Não perca a liderança, exatamente. Esse é o objetivo do Abel. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele está pensando nisso. Por quê? Vamos supor, você perde para o Corinthians, mas não perde a liderança, céu de brigadeiro, segue Agora, que tem um peso maior, você perder a liderança, né, para o rival, perdendo para o Corinthians e perdendo liderança, dá uma fumacinha. Então o Abel vai fazer o quê? Vai tentar levar uma gordurinha para o jogo em Itaquera, que é o terceiro jogo do Palmeiras na sequência. É mais uma coisa também, vamos lembrar que o Abel vai enfrentar o Cuca na Libertadores. E o Cuca foi contratado exatamente para o Galo ganhar a Libertadores. Acho que o Cuca, inclusive, aceitou para esse confronto com o Abel. Acho que esse é um ingrediente que também pesou para o Cuca. É verdade. Eu vou pegar esse português agora. Eu vou devolver. Eu vou devolver. Tomei 2 chapuletadas dele, agora eu vou pegar o português. Exatamente isso. Vamos acionar mais uma vez o José Paes, lá no Parque São Jorge. E eu sei que o José Paes não quer pegar o português, não. Agora, ele pode nos falar da preparação do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Diga lá, Zé Paes. Bora lá, Celso. Bora falar então dessa preparação do Timão para esse jogo super importante de amanhã contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, jogo 1 aí das quartas de final da Copa do Brasil. Preparação super encerrada para essa partida e o técnico português do Timão, o VP, Vitor Pereira, deve seguir promovendo um rodízio no time titular. Tá de olho ali nas questões físicas, não quer perder mais ninguém por causa de lesão, então deve continuar promovendo aí um rodízio no time titular, nos 11 titulares do Corinthians para esse jogo contra o Dragão fora de casa. Em relação ao goleiro Cássio, o Cássio foi poupado na última partida contra o Atlético Mineiro, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Carlos Miguel atua ali no gol. O Cássio estava sentindo um desconforto muscular, mas ontem o Cássio esteve lá com os nossos amigos do Sport TV, dando uma entrevista para eles e disse que deve estar à disposição, sim, deve jogar essa partida de amanhã, então deve voltar ao gol corintiano o gigante Cássio, para alegria aí do Chico Lang e de toda a fiel corintiana. Já que a gente estava falando aí do VP, do Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, que como bem lembrou o Chico, completa hoje 54 anos, vamos ouvir aí então o VP falando justamente sobre Léo Natel, Vital e Ramiro. 3 atletas que estavam emprestados pelo Corinthians. O Natel estava lá no Apoel do Chipre, o Ramiro jogando no futebol lá dos Emirados Árabes e o Vital jogando no Panathinaikos da Grécia. 3 jogadores que retornaram de empréstimos, estão trabalhando no CT do Dr. Joaquim Grava já há um tempinho, mais de 2 semanas aí, mas ainda não foram relacionados para nenhum jogo. Estão lá no BID, inscritos normalmente como atletas do Corinthians, mas não foram relacionados nem para o jogo contra o Coritiba e nem para essa partida diante do Atlético Mineiro. Vamos ver o que pensa o VP em relação a esses 3 atletas. Roda aí. Eu não conhecia os jogadores, têm treinado connosco, têm treinado bem. Agora vamos ver como é que vai ficar a composição do elenco e depois é que tomaremos decisões conjuntas, eu, o staff, a direção do clube. Portanto, depois acho que ainda é prematuro. Eu tenho que perceber muito bem como é que vai ficar o elenco para dar resposta às competições que ainda temos pela frente. Falou aí então o VP Vitor Pereira aqui no Gazeta Esportiva, só para a gente encerrar então aí o boletim do Timão, em relação a uma noticiazinha aí, uma informação em relação ao Fausto Vera, que eu não disse lá na minha primeira entrada. O Corinthians adquiriu 70% dos direitos desse jogador e a negociação gira em torno aí dos 5 milhões de dólares, 5 milhões de doletas, então o Corinthians pagou aí, pode ter pagado lá ao Argentinos Júniors, lá da Argentina. Volto contigo, Celso, um beijão para todo mundo aí, bom abraço para todo mundo e até amanhã. Valeu, Zé, forte abraço para você também. Matheus Vital, acho que até cabe, se você não conta com o Luan, é uma opção boa para o meio ali, para o Renato Augusto, Juliano, dá para atuar por ali. Então, Celso, o Corinthians está em 3 frentes: Brasileiro,
Copa do Brasil e Libertadores. O Vitor Pereira estava desesperado até outro dia por falta de jogador. Patrimônio do clube. Eu ficaria com os 3 e vou explicar como aproveitá-los, né? O Ramiro e o Vital, você contrata, vai encaixar. O Vital ali pode aparecer no meio, com opção no banco. O Ramiro, às vezes, até pela ala direita, também no meio, na marcação, tal. E o Léo Natel. O Léo Natel, mas você vai pro Léo Natel onde? Fazendo companhia pro Luan. O Luan tá meio depressivo lá, você pega, deixa lá, faz uma resenha com o Luan, troca uma ideia com ele e tal, para não deixar o Luan sozinho. Então, o Léo Natel, você leva ele lá, fica lá com o Luan, bate um papo com ele, tá meio cabisbaixo, não fica assim, tal. Os outros 2 você põe pra jogar. Teoricamente, eu acho que é isso que o VP vai fazer. Ele vai escolher o Ramiro e o Matheus Vital, né? Mesmo porque o Corinthians, nessas 2 posições, ele tá carente. O Corinthians está carente nessas 2 posições. Vamos falar a verdade. É improvisação em cima de improvisação. Ali não tem um meia para pegar o Renato, para substituir o Renato Augusto à altura, o William à altura, entra sempre o Gustavo Mosquito caindo pela esquerda, quer dizer, não tem um cara para armar o jogo ali pelo meio. E o Matheus Vital é esse cara. Agora eu não sei como que estão os treinos. A gente não entra em treino mais, né? E o Ramiro é um cara muito bom. Você lembrou que ele joga, viu, Garfo, que ele joga pela lateral direita? E ele joga mesmo. E jogou muitas vezes e chegou até a fazer gols. Então é um cara que vai ser muito útil. O Léo Natel eu aproveitaria também, porque isso não tem ataque, não tem atacante. O Garrafo, São Paulo tem um reforço argentino para seu delírio nessa segunda semana, com a janela de transferências aberta. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Giuliano Galoppo. A reportagem, claro, é do Garrafo. Com a venda de Gabriel Sara para o futebol inglês, abriu uma lacuna no elenco tricolor. E o argentino Galoppo, do Banfield, foi o escolhido e o contratado para ficar com a vaga. O jogador de 23 anos passou pelas categorias de base do Boca e do Atlético Rafaela, mas foi no Banfield da Argentina que ganhou projeção. Em 2021, disputou 48 partidas e marcou 13 gols. Na atual temporada, já são 27 jogos com 8 gols marcados. Nessa contratação, o tricolor investiu cerca de 6 milhões de dólares. A expectativa é de que, em médio prazo, esse valor possa ser dobrado em uma futura venda. E não querendo repetir o mesmo formato de contrato feito com Daniel Alves, a diretoria São Paulina apostou em acordos com patrocinadores que já possuem parceria com o clube. O argentino já está no tricolor e a expectativa agora é por sua estreia, que deve acontecer muito em breve. Vale ressaltar que Galoppo, mesmo tendo disputado a primeira fase da atual Copa Sul-Americana pelo Banfield, de acordo com o regulamento da competição, vai poder sim defender o tricolor. Agora, se essa contratação vai ou não tornar o São Paulo mais forte e competitivo, só o tempo dirá. Bom, e o Silvestre volta agora para falar para a gente sobre o torcedor São Paulino, né? Ele quer saber só uma coisa nessa terça-feira. O Galoppo já está no bid? Sim, apareceu no bid minutos atrás, já está inscrito, assinou o contrato e vinha treinando aqui no CT da Barra Funda. Mesmo sem contrato assinado, ele treinava com uniforme alternativo, né? Porque não poderia estampar as marcas que patrocinam o clube antes do preto no branco. Preto, branco, deixa eu colocar o vermelho na história para combinar melhor. Então, o garoto pode sim estrear já na quinta-feira. Acredito que comece no banco, mas deve ir para o jogo e até entrar no segundo tempo, dependendo da situação. São Paulo encara o América Mineiro na quinta-feira, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil no Morumba. Tem mais jogador aí que pode chegar. O John, goleiro reserva do Santos, uma primeira conversação, uma primeira proposta do São Paulo não foi levada muito a sério pelo Santos. A multa rescisória do goleiro reserva do Peixe é alta, mas o São Paulo vai subir essa proposta, não desiste do jogador. O próprio Lisca já disse que se o jogador quiser ir, tudo bem, faz parte do processo, ele não vai prender ninguém, até porque o John
está mais ou menos satisfeito no Santos, porque quer jogar. E no Santos ele é reserva do espetacular João Paulo. E por fim, o Rigoni já deu o que tinha que dar, está rescindindo o contrato dele com o São Paulo, na verdade o São Paulo rescindindo o contrato com o Rigoni e negociando o atacante argentino com a Major League Soccer, a Liga dos Estados Unidos. Ele vai jogar no Tio Sam. O São Paulo vai recuperar o investimento, 2 milhões agora de dólares e mais 2 milhões de dólares no começo do ano e deixa, claro, de pagar os altíssimos salários do Rigoni. É isso, pessoal. Boa noite. Boa noite, Silvestre. Até amanhã. Alguém tem que sair, né? Você tem que esvaziar o guarda-roupa, colocar outra peça. O Rigoni não estava jogando, né? Não deu liga com o Rogério, a gente viu um Rigoni com o Crespo, depois da saída do Crespo o jogador não respondeu, ganhou oportunidades, é verdade, e ficou no meio do caminho. E esse galopo aí, São Paulo estava precisando, é mais um jovem jogador, que coisa, né? O futebol sul-americano, o Brasil está nadando de braçada no aspecto financeiro e nós estamos numa draga, né? Imagina a Argentina, como é que tá, Chicão? Tá bem pior. Eu sei porque eu estou querendo importar uns livros da Argentina e para converter peso em real, é um Deus nos acuda. Tem que pedir socorro para o dólar, né? Porque aí você faz a conversão certa. Mas, enfim, imagina... Eu acho que esse galopo vai dar certo. Porque o Rogério está aproveitando muita garotada. Esse galopo vai se entrosar com os meninos. É versátil, Chico. E é um jogador, um meia, né? Clássico. Vai dar certo esse galopo. O resultado da enquete, encerrado o primeiro turno do Brasileirão, como você avalia o nível da competição? E a maioria respondeu que o nível é bom. 50% dos votos. Por hoje é só. Obrigado, Garrafa. Obrigado, Chico. Até amanhã. Obrigado você que nos prestigiou hoje. Fique agora com o Jornal da Gazeta e as notícias do dia. Tchau. Um abraço. Até amanhã.